inflamação séria no trato gastrointestinal, com predominância no intestino delgado e grosso. É mais frequente entre os 30 e 40 anos, mas pode ser desencadeada em qualquer idade. Essa enfermidade pode causar complicações fatais. Para falar sobre essa doença, eu recebo o coloproctologista Fábio Lopes. E lembrando que a gente está ao vivo nessa segunda-feira e você pode mandar as suas perguntas, se você tem dúvida, comentário, no WhatsApp que está aí na telinha para você. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, boa noite, Márcia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Então, vamos começar explicando, primeiramente, o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn, Márcia, ela é uma doença inflamatória. Ela faz parte de um grupo de doenças chamado doenças inflamatórias intestinais. E a gente tem basicamente dois tipos de doença, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. E a doença de Crohn faz parte, então, desse grupo que se caracteriza por uma inflamação especificamente da mucosa, da parte interna, mais superficial do intestino. Ela pode acometer diversas partes do intestino, na verdade, ela pode acometer da boca até o ânus. E, além disso, pode ter também manifestações extraintestinais. Como você falou, ela predomina, a grande maioria dos pacientes, né, que são acometidos pela doença são de uma faixa etária mais jovem, mas ela pode acometer pessoas de qualquer idade. Quais são os principais sintomas, doutor Fábio? Aqueles que a pessoa começa... A gente, infelizmente, tem o hábito de só ir ao médico quando não está dando mais conta, né? Mas quais são os principais sintomas dela? Os sintomas de alerta que a pessoa tem que ficar mais atento, caso aconteçam, é a dor abdominal, uma dor abdominal persistente, a diarreia ou uma alteração do hábito intestinal e a presença de sangue e muco, como se fosse um catarro nas fezes. Em geral, são os principais sintomas da doença no início do quadro. Eles são associados ou eles podem ser dissociados? Pode sentir uma coisa ou outra? Pode. Aparecer juntos, não? Não, pode aparecer separado, mas na grande maioria das vezes o quadro clássico é o acontecimento de dor abdominal, alteração do hábito com sangramento. Né? Você ia complementar? Eu te entendi. Eu ia falar que com o passar dos dias, se a pessoa não procurar o tratamento médico, o paciente pode começar a ter um comprometimento da saúde, perda de peso, enfraquecimento, e com isso a doença vai se instalando cada vez mais e o tratamento, quando a doença está plenamente instalada, às vezes é um pouco mais trabalhoso do que no início dos sintomas. Mas é uma doença curável ou é uma doença controlável? Na verdade, a doença de Crohn até hoje ela é uma doença controlável. Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, é uma doença que a gente pode tratar, tem bons resultados do tratamento, mas, em geral, ela não é uma doença curável. Né? E a pessoa, claro, vai ter uma qualidade de vida boa tratando-se como essas outras que você citou, né? Se a pessoa tiver sempre hábitos alimentares saudáveis e o controle da doença através de todo o que o médico indica, ela vai ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma qualidade de vida também, não é? Isso. Hoje em dia, com os medicamentos que a gente dispõe para o tratamento, na grande maioria das vezes, o paciente que adere ao tratamento e faz esse tratamento de forma correta, ele consegue ter uma qualidade de vida muito boa e poder fazer todas as coisas, né, do seu dia a dia adequadas ou convenientes da idade do paciente. Que bom. E quais serão as causas, doutor Fábio, da doença? Bem, a doença de Crohn, infelizmente, nós não conhecemos ainda as causas exatas da doença. O que se sabe é que existe um descontrole do sistema imunológico do paciente e é como se o sistema imunológico começasse a desenvolver uma reação contra ele próprio e aí causando, então, essa inflamação. Ou seja, há um desbalanço na resposta imunológica de cada paciente. E é importante lembrar que o paciente, em geral, ele tem que estar predisposto a isso. Ele já tem alterações genéticas, né, uma predisposição genética, isso interagindo com os fatores ambientais a que ele é exposto ao longo da vida, então chega em algum momento desencadeia a doença. Né? Bom, a predisposição genética ela tem a ver também com a hereditariedade? Alguém da família que já teve ou outro tipo de doença parecida que pode fazer com que ele também já nasça com essa predisposição? A predisposição ela está relacionada a alguns genes específicos, né? E isso passa de pai para filho, né, e tal. A doença em si não passa de pai para filho, mas a predisposição sim. Então é muito comum nas famílias que têm pacientes com doença inflamatória, seja doença de Crohn ou a colite ulcerativa,
o risco de uma determinada pessoa desenvolver a doença é então maior do que naquelas famílias que não têm ninguém com história de doença inflamatória. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.